Oi, vamos pranchar o cabelo e conversar? Meu primeiro vídeo aqui eu trouxe dessa forma. Eu entendi que é a única maneira de eu conseguir conversar sem muita falha. Eu acredito que eu cresci assim, fazendo uma coisa e outra, né? Duas coisas ao mesmo tempo, para eu ter concentração na coisa principal. E hoje o principal, além de fazer a chapinha no meu cabelo, é desabafar um pouco com vocês sobre a minha trajetória na área escolar. Eu me lembro como hoje, quando eu entrei na creche. Eu era já grande, eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade, de 8 a 9 anos. Eu lembro que eu fui registrada muito tarde, porque inclusive essa pessoa, né, o meu pai, ele pode estar até vendo, ele pode até ver esse vídeo, mas eu não tô aqui pra falar de passado, nem pra predejar ninguém. Mas eu me lembro como hoje também, eu com vestido vermelho, com aqui branco e vestido rodado vermelho, meu cabelo solto, afro, bem grandão assim, né, bem espantado. E também meio vermelhado, meu cabelo era meio sarará, como diz aí no Nordeste. É uma coisa meio amarela, avermelhada, alguma coisa assim meio desbotada. E era meu cabelo. E eu lembro eu subindo no carro pra me registrar. Minha avó, né, foi me registrar. E ela esperou tanto pra me registrar porque ela tinha esperança de um dia o meu pai voltar e me registrar. Só que se passaram muitos anos, né? Eu não tenho, assim, certeza se eu fui registrada com 8 ou foi com 9 anos, mas foi nessa faixa de idade aí. Até porque eu lembro que eu fui pra creche também, né, já grandinha. E tive meus anos ali da primeira infância bem estranho, né, porque eu ainda era a primeira série quando eu tava no meio de um monte de gente, criancinha. Eu era a mais velha de todas, eu morria de vergonha disso. Eu achava muito estranho, mas enfim. Estudei na creche, primeiro, segundo, e depois eu fui para a escola. Ela ainda existe no Brasil, na cidade de Entre Rios, que se chama Escola, se eu não estiver enganada, Escola Maria de Lourdes Recanto Infantil. Eu acho que é isso. Então, mais uma vez, a farda de lá era, na época, era vermelhinha aqui, a gola toda branca, e a parte de baixo era jeans. E eu odiava vestir a farda, porque eu era gigante e dava pra perceber que aquela escola era de gente criança, né, pequena, infantil. Aí eu fui estudar lá o terceiro ano. Só que daí, do outro lado, tinha minha tia. Ela tinha morado, ela era casada, tinha 4 filhos, ela foi morar em Pirá. E eu lembro que eu tinha por volta dos 10 anos, na terceira série, quando ela pediu pra mãe deixar eu ir morar com ela enquanto ela ia ter a bebê. Que no caso, é o quinto filho dela. Hoje ela tem, somos 10 anos de diferença, né? Ela tem 23, eu tenho 33. E eu tinha por volta dos meus 10 anos, quando eu deixei a escola e fui morar em Pirá. Lá ela me matriculou para eu continuar estudando, mas me recordo bem que no meio do ano da terceira série de Entre Rios, eu fui para lá. E daí eu fui e voltei o ano. E no meio do ano de lá, eu tive que voltar para minha cidade. Então também voltei o ano. Ou seja, lá para meus 12, 13 anos, eu ainda tava na terceira série por aí. E aí eu fui a quarta, quinta, aí na quinta série eu passei para outra escola, que também ainda existe lá em Entre Rios, né? Que é a escola, eu não sei explicar o nome dela completa, mas é conhecida mais por Núcleo. Depois eu vou pesquisar, vou deixar escrito aqui para vocês lembrarem. E pra quem não sabe, eu sou de lá, né? De Entre Rios, cresci lá. E lá, quando eu fui pra quinta série, eu fiquei muito feliz, porque ali era um ambiente
né, que ninguém sabia a série de cada pessoa. Só quem estudava com você ou que estudava lá, né, que conhecia a escola. Mas pelo menos na rua, com o uniforme da escola, eu não iria ficar com vergonha, porque lá era até, eu acredito que até o primeiro ano. Eu acho que era isso. Não me recordo muito bem. Então, eu tive esse atraso na minha escola por conta desses contratempos aí. E aí, gente, o que acontece? Estudei lá o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ano. Eu já tava com 18 anos quando eu cheguei no oitavo. E eu casei. Mas eu sempre quis terminar meus ensino médio, porque eu achava muito legal, tipo assim, já concluí, sabe? Eu achava isso tão da hora. E tinha pessoas que já tinham concluído, não tinha mais essa responsabilidade de ir pra escola, mas tinha que arrumar um trabalho, né? Tinha que trabalhar. E eu acho que minha vontade muito era arrumar um trabalho, ter independência, né, financeira. Eu acho que era isso que passava na minha cabeça na época, que eu queria concluir o ensino médio. Só que por eu ter escolhido casa cedo, meus 18, eu tentei concluir, mas eu não consegui. Eu morava fui morar num lugar muito longe da escola. Meu marido trabalhava em um lugar também muito longe de casa. E isso atrapalhava muito, né? A gente tá na escola todo dia. Todo dia eu ficava empolgada quando ele chegava do trabalho para poder ir pra escola. Mas ele muitas vezes cansado. Era 2 horas de caminhada do trabalho para casa e também, né, para a escola. É como se a gente morasse no interior do interior e a escola fosse na cidade e não tinha transporte. A gente enfrentava pedregulho, cascalho, acho que era isso, para poder chegar à escola ou ao centro, né, o trabalho dele, a igreja. Tinha vezes que ele chegava super cansado do trabalho. Eu tava toda arrumada para ir pra escola, empolgada, mas ele não. Ele tava cansado e ele falava, não, hoje não dá pra mim ir. Até que um certo dia, a mãe dele convenceu ele a deixar de ir pra escola. E, consequência disso, eu também, né, ia ter que deixar. E assim eu deixei de ir. E lá eu tava fazendo o primeiro ano. Fiquei muito triste, mas, né, foi isso que aconteceu. 2009, quando eu casei, né, e com 18 anos. Em 2012, eu engravidei. 2011 para 2012, eu engravidei. E tive meu primeiro filho, o Jimmy, o mais velho. Hoje ele tem 13 anos. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei 3 meses lá em Entre Rios, na casa da minha mãe, pelo meu resguardo, né? Por conta do resguardo, fiquei 3 meses de resguardo lá. Só que em 2013, meu esposo recebeu uma proposta para trabalhar em outro estado, Santa Catarina. E ele foi. E aí, então falei com minha mãe que queria ficar lá com ela e com o Jimmy, porque quem sabe, assim, para você mudar para um estado ou até mesmo um país, se você não conhece nada e você tem uma criança pequena, o ideal, né? Ou tipo assim, eu acho que o mais correto é você ficar num lugar que você já conhece, né? Então eu pedi pra minha mãe pra eu ficar lá, ela permitiu e eu fiquei lá. O ano era de 2013, mas já era quase no finalzinho assim, 2013. Aí eu falei, já que eu vou ficar aqui, então agora eu vou conseguir concluir meus estudos. E aí eu me inscrevi, me matriculei, né, pra estudar. E já tinha o Jimmy, bebezinho. Eu comecei a estudar lá na escola Duque de Caxias. Uma escola muito conhecida no Entre Rios, né? E aí, gente, eu toda feliz, faceira. Falei assim, agora eu vou conseguir. Aí eles falaram assim, não, eu pensei que eu ia fazer supletivo, ia concluir o supletivo, né? Eu falei assim, eu não vou fazer mais primeiro ano, vou fazer primeiro, segundo e terceiro, que tem essa possibilidade, eu não sei se ainda tem, mas na época tinha. E aí eu falei, vou fazer primeiro, segundo, terceiro e fico de boa, né? Finalmente termino esses estudos. Aí, quando eu menos espero,
Quando eu fui fazer a matrícula, eu tinha que estudar 3 anos para poder concluir o primeiro, segundo e terceiro, mas o 3 anos era porque tinha um curso técnico, que eu já nem me lembro qual era, mas se tem uma menina uma amiga que eu sigo hoje, que a gente estudou junto na época, ela vai saber. É a Tamires. Um beijo, Tamires. O que que acontece? Eu me inscrevi, ou aí eu falei assim, então beleza, né? Eu acho que era alguma coisa relacionada à informática, não me lembro muito bem. E aí eu fui, me matriculei e falei, então beleza, 3 anos passa rápido, eu vou concluir, ainda vou sair, né, qualificada com um curso técnico. Era um curso técnico, não sei, não me lembro a área, mas era bem procurada hoje, bem interessante, né? Aí eu fiquei toda faceira, né, vou terminar e já vou ter uma profissão, já vou trabalhar. Só que lá deu muito certo pro meu esposo, muito certo, muito rápido. 2014 ele falou, não, já deu tudo certo aqui, se você quiser vir, você vem. E não era tipo assim, se você quiser, né? Eu tinha que decidir ir, né? Essa é a realidade. Eu tinha um filho pequeno, eu era casada, né? Ainda sou casada. Então, eu tinha que sim fazer a opção correta, né? Então, fui pra lá, pra Santa Catarina. E aí eu não consegui, mais uma vez, concluir o meu ensino médio, o meu tão sonhado ensino médio. E idade vai passando, né? Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu conheci o território, fui pesquisar as escolas e tal, fiquei toda faceira, que tinha uma escola bem perto da minha casa, que dava pra mim estudar até pelo dia, né? Eu tinha cogitado, vou estudar de manhã e tal. E quem sabe, né, eu vou concluir esses estudos. Só que quando eu fui lá me matricular, eles falaram que a minha idade não dava mais para estudar de manhã, só à noite. E era um lugar distante e também era supletivo. Aí eu não conseguia, porque não ia dar para mim sair à noite, sendo que eu tinha meu filho pequeno, né? Então, eu perdi as esperanças. O ano era de 2014, quando uma amiga da igreja foi na minha casa e falou assim, olha, você não vai trabalhar não? Eu falei assim, olha, eu não posso trabalhar porque o Jimmy ainda é muito pequeno. Jimmy ia fazer 2 anos na época. E eu falei, não posso trabalhar. Ela falou assim, olha, a empresa, ela fornece creche. Então, dá pra você trabalhar e deixar ele na creche. Enquanto você tá no trabalho, ele pode ficar na creche, que a empresa dá. E, gente, eu fiz, né, essa doideira aí pra trabalhar, ajudar em casa e tal, né? Com a proposta da empresa me fornecer a creche, lá foi eu, comecei a trabalhar. Mas a empresa demorou absolutamente uns 2 meses para... Eu prendo na boca, mas sei que não posso, para poder falar com vocês, né? A empresa ficou 2 meses para poder conseguir, então eu fui procurar uma creche particular. E aí eu coloquei meu filho. Gente, é muito sem noção uma pessoa, né? Ou sem maturidade alguma. E de fato eu não tinha. Eu confesso que eu tô adquirindo maturidade agora, depois dos meus 30. E aí, pagava R$ 400 para o meu filho ficar na creche, enquanto na empresa eu ganhava 760, eu acho que era isso na época. Mas enfim, logo depois eu descobri que a escola também dava, né, oportunidade para jovens adultos que não tinham concluído o ensino médio, então, porque lá tinha que fazer provas para você mudar de cargo, sabe? Você entrava como auxiliar de produção, mas se fizesse prova, você tinha acesso a outros cargos. Só que para fazer prova precisava do ensino médio. Então, tudo me cercava, todos os meios que eu caminhava me cercava para terminar, né, o ensino médio. Além do meu desejo, minha vontade de terminar. E lá eu fui, sim. Lá eu fui, trabalhei, estudei, deixei meu filho na creche e pronto. Comecei a estudar em 2015, aí lá eu fiz supletivo, né, que foi pelo SES Educa. A oportunidade que eu recebi foi pelo SES Educa. Eu estudei primeiro, segundo e terceiro ano em 2 anos. E finalmente eu consegui concluir meu tão sonhado ensino médio, que foi 2015 e 2016. Em 2017, eu já tinha ensino médio, já pude participar das provas de lá da empresa, mas
tem aquele negócio de... Isso aqui não vem o caso agora, mas tem aquele negócio de você, tipo assim, saber que tem a oportunidade de fazer a prova, mas tem aquelas pessoas mais queridinhas que outras pessoas que estão envolvidas diretamente vai e te encaixa. Então, como eu não tinha isso, esse peixe, como diz no Brasil, então eu não tive acesso a fazer as provas, mas eu já tava feliz porque eu tinha finalmente concluído o meu ensino médio. Aí, em 2017, eu tirei a habilitação, moto e carro. Eu me inscrevi em uma escola técnica, que é a Escola Técnica Geração, e eu fiz técnico de enfermagem, 2017. E aí, gente, tô muito feliz. Aos sábados eu também fiz um outro curso de coleta, né, onde poderia estar puncionando o sangue, fazendo fazendo análise, né? Análise de exame, enfim. Mas, em 2018, finalzinho de 2017, eu engravidei para 2018. E eu vi que era gêmeos. E eu não pude concluir o técnico de enfermagem. Eu só concluí o curso técnico de pulsão, e mais o de enfermagem eu não concluí. E aí eu fui viver a maternidade, né? Gêmeos, não teria mais nenhuma possibilidade de eu concluir. E o meu esposo, ele estava fora do país. No ano, ele estava... Eu tive gêmeos, ele me acompanhou durante aquele período, mas quando as crianças tinham 7 meses, que era a hora de eu conseguir voltar a trabalhar e tentar voltar pro técnico de enfermagem para retomar, eu só faltava só a parte do estágio. Eu lembro que eu não pude voltar, porque eu não achei ninguém para ficar com as crianças. Eu nem para pagar, nem de graça, não tive rede de apoio, não tive ajuda de nenhum lado, então eu não consegui voltar. E, inclusive, meu esposo também estava fora do país. Então, o que me restava era mesmo parar de tentar, né? De, tipo assim, tirar as esperanças da minha cabeça. Porque quem iria ficar com 2 bebês para poder uma mãe estar, né, na sala de aula? Enfim, mas ali eu continuei trabalhando, depois não deu mais certo, eu tive que sair, porque já estava sendo muito difícil, mas isso é outra parte, outra história para contar, é assunto para outro vídeo. Eu só quero falar sobre a parte do meu curso, né, só a parte da minha área escolar, minha caminhada escolar. Então, gente, para finalizar, e não finalizando ainda, eu tive várias oportunidades para desistir aonde eu quero chegar. Eu ainda não cheguei e eu não sei se esse vídeo é um vídeo que possa ajudar ou possa mudar alguma coisa na vida de alguém que possa ouvir e sentir impactado por isso. Mas o que eu tenho a dizer é que eu tive todos os meios, todas as oportunidades para desistir, para parar, para não prosseguir. E eu não parei. As crianças cresceram, as crianças hoje têm 7 anos, mas com 2 anos e meio eu mudei para a Europa, fui morar em Portugal, 2021. E o que aconteceu? Eu fui logo procurar uma escola para ver o que eu poderia começar a fazer, né? Tipo um curso, ou dar continuidade na área técnica de enfermagem, ou fazer um curso de alguma outra coisa, mas eu queria estar estudando alguma coisa, porque eu já tinha um ensino médio concluído. Meu primeiro passo já tinha encerrado, né? Apesar de tanta dificuldade, eu tinha concluído. Mas, agora é a parte do curso. Chegando em Portugal, nas escolas, eu fui em 2 para pedir para fazer equivalência naquele certificado, só que... Fica alerta e a dica, tá? Meu certificado não valeu de nada, porque o método que eu estudei no Brasil, o certificado só é válido para o Brasil. Então, se você tinha a oportunidade de estudar normal,
que eu digo normal, série por série, ano por ano, faça isso, mas não faça supletivo, porque não vai dar certo fora do país. Então, eu fiquei de banco mais uma vez, não consegui, né, fazer equivalência no meu documento, e eles me impulsionaram para eu fazer o quê? Uma faculdade no Brasil, online, para poder eu finalmente fazer a equivalência no certificado da universidade, porque aí sim ia dar certo. Então, no finalzinho de 2024, porque eu tava procurando, né? Também tem esse processo aí, gente. Eu tava procurando e não tava encontrando forma de conseguir fazer uma faculdade online. Até que no final de 2024, eu tinha comentado com minha irmã e que eu tava precisando muito começar a fazer uma faculdade para poder eu estudar aqui em algum curso presencial, uma faculdade, alguma coisa assim. Eu precisava fazer equivalência no meu documento, mas não seria possível fazer equivalência se eu não tivesse um curso do Brasil. Um curso não, uma faculdade, né, do Brasil, para poder conseguir fazer equivalência. Então, eles me deram essa opção, 2024, finalzinho, eu falei com minha irmã tava pesquisando junto comigo, a gente pesquisou muito tempo, até que a gente encontrou, né, uma faculdade, que hoje é a Cruzeiro do Sul, gente, é a Faculdade Cruzeiro do Sul. E assim, não tem sido fácil todo esse processo para eu conseguir até aqui e ainda tem história para contar. Por quê? Eu comecei a fazer em final de 2024 psicopedagogia, uma área que eu nunca imaginei que me identificaria, mas eu me identifiquei muito. Eu tava muito apaixonada, muito envolvida pela matéria. Eu tava amando muito, inclusive tava aplicando, né, coisas, métodos que eu tava aprendendo lá, tava aplicando em casa, porque agora eu tenho 3 crianças, não, tenho um adolescente e 2 crianças, então tava aplicando alguns métodos aqui em casa, né, com os meus próprios filhos, e tava dando bom, dando certo, tava muito envolvida, muito imersa a matéria. Mas aconteceu o quê? Em agosto desse ano, eu recebi a proposta para fazer estágio presencial. Só que eu moro fora do país. Como eu falei ali no vídeo, em 2021 eu mudei para Portugal. Em 2024 eu mudei para Espanha. Hoje eu moro na Espanha e seria impossível. Quando eu fui pesar na balança, não daria para mim conciliar eu ir pro Brasil, fazer 3 semestres no Brasil presencial, enquanto eu tenho meus filhos que estão em fase de desenvolvimento também estudantil. E, tipo assim, eu já tenho um histórico nessa área meio estragado, né? Balançado. Aí eu fazia a mesma coisa com meus filhos? Não, eu não aceitei. Eu disse assim, não, eu não posso colocar na balança. Eu sei que eu já tô tentando há muito tempo, eu sei que é importante pra mim, mas a minha história é a minha história. A história dos meus filhos é a história dos meus filhos. Então, eu pude separar, conversar com meu esposo, ele falou assim, não, há uma possibilidade de você ir e tal, mas eu falei assim, não vou ficar 3 semestres no Brasil, 1 ano e meio praticamente, e ia atrapalhar o ensino das crianças aqui, né, que é totalmente diferente do Brasil. Então, eu preferi optar, abrir mão para não ir, e daí eles me sugeriram que eu fizesse uma nova faculdade. Hoje, desde agosto pra cá, eu passei por um processo de, tipo assim, de aceitação, não queria mesmo entrar em outra matéria para estudar, mas eu tô aceitando aos poucos, ainda confesso que eu não aceitei literalmente, mas eu tenho que focar no meu alvo, no meu objetivo, que é pegar meu certificado. Claro que eu vou aproveitar a oportunidade de aprender, né, a matéria, inclusive é uma matéria que pode me ajudar muito no futuro, que é sobre marketing digital, é a matéria que eu tô fazendo hoje. Confesso que eu fiquei muito triste quando eu vi uma opção de não ter nenhuma opção. Fiquei muito triste, eu chorei muito, porque, tipo, o que é que eu fiz de errado para não conseguir uma coisa que eu estou correndo atrás, né? Então, eu fiquei muito triste, mas graças a Deus eu tô conseguindo fazer essa matéria agora de marketing. E eu tô feliz porque eu tô indo bem. E assim, eu poderia estar contando pra vocês já o finalzinho da história. E tipo assim, agora já me formei, agora já tô estudando na área que eu quero. Aqui na Espanha, não. Ainda não estou fazendo isso,
mas eu quis compartilhar com vocês essa parte da história. Eu sei que não vai acabar por aqui. Até aqui é esse o trajeto que eu tenho traçado para conseguir, né, chegar onde eu quero chegar. Nessa brincadeira que começou aos 9, aos 8, aos 9 anos de idade, nessa área da escola, eu já estou com 33 anos, esse ano faço 34, e assim eu não deixo de sonhar, e eu não deixo de pensar onde eu quero chegar. Os meus objetivos, eles queimam, eles ardem dentro de mim, os meus sonhos, o que eu quero fazer. E levando em consideração que eu fui mãe muito cedo, e, e eu sei que logo cedo também os meus filhos, eles vão embora, eles vão casar. E eu tô me preparando para o futuro, porque o que que eu vou fazer depois? O que eu tô fazendo agora? Eu tô estudando, né, percorrendo esse caminho para poder futuramente eu fazer psicologia e finalmente tá atendendo, né, essas mulheradas, a galera, e inspirando as pessoas através da minha história. Uma pessoa que teve tudo, sabe, pra desistir da... Ai, não quero estudar nada não, não gosto e tal. Não, inclusive, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de escrever. Eu tenho cadernos aqui, ó, que... Esse é um dos que eu escrevo muito, muito mesmo. Eu tenho mais aqui do lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Muitas escritas. Tem muita folha branca aqui, né? Mas enfim, mais ou menos no começo. Aqui também eu tenho muitos desenhos das crianças, mas eu tenho muitas escritas. Eu gosto muito de escrever. Ainda escrevo um pouco mal, as pontuações não são tão certinhas, né, no devido lugar. Mas, enfim, eu gosto muito, escrevo bastante. E eu sei que eu vou chegar nessa área. Eu creio que até os meus 45 anos, né? Vamos botar 10 anos, 43 anos, 10 anos à frente, eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar. E eu vou estar aqui com a minha história para compartilhar, né, com as mulheres que eu vou atender futuramente. Eu creio que esse dom de psicologia sempre foi despertado. Na verdade, a minha tia, ela sempre falou que eu era ótima para ser psicóloga, porque eu sempre dei muito conselho, sempre fui muito resiliente, centrada nas coisas que eu via impossível e sempre tentei mais um pouco, nunca desisti. Quando você ouvir falar que eu desisti de algo, foi porque de fato não deu certo. Como eu desisti do técnico de enfermagem, não foi porque eu tive uma brechinha e eu disse assim, não, não quero fazer. Não, não foi isso. Foi porque de fato eu não tive a oportunidade de voltar. Então, eu quero deixar uma lição para vocês. Mesmo que a circunstância da vida te faça desistir, te faça parar de fazer aquilo que você está fazendo, não desista, não desista, continue tentando. Procure sempre uma brechinha que vocês possam continuar e não aquela brecha que vocês possam parar, desistir. Porque assim, eu escolhi, eu escolhi a história, eu escolhi qual história eu quero contar para os meus netos. Que eu tentei e não deu certo, eu desisti, ou que eu tentei até dar certo. É essa a história que eu quero contar para os meus netos. Então, esse é o resultado de mais uma chapinha no cabelo e um desabafo. Não só um desabafo, mas uma reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e deixem muitos comentários que eu posso trazer mais história da minha vida para vocês. Beijo, tchau!